Hoje é uma noite muito especial para a vida da comunidade. Pessoas novas chegando, irmãos queridos sendo recepcionados como novos membros, vindo de outras comunidades. E quando eu estava planejando essa data, como seria, uma frase que veio no meu coração é a frase que estampa as nossas camisetas. Vida na vida. E o meu filho Daniel estava comigo ali, ele falou assim: pai, não entendi nada dessa frase. Eu falei assim: como assim vida na vida? E eu disse assim: meu filho, porque tem muita gente que vive, mas só sobrevive. Ele acorda, ele levanta, ele come, ele trabalha, ele dirige, aí ele dorme de novo, aí ele acorda, ele toma remédio, paga imposto. Mas isso é quase que uma sobrevivência, não é vida de verdade. E ele falou assim: a gente precisa de Jesus, né, pai, na vida? Eu falei assim: precisamos de Jesus na nossa vida, meu filho. Porque Jesus é vida. Mas o que é ter Jesus na vida? E o que é uma vida com Jesus? Você já se perguntou isso? Porque erroneamente a religião vem nos ensinando que vida com Jesus é acordar pela manhã, abrir a Bíblia, ler um texto, fechar os olhos e pedir a bênção para ter um dia de trabalho tranquilo. No almoço, parar, orar. Alguns até com medo de passar mal se não orar com a comida que vai comer. É um Deus terrível que esse pessoal acredita. E à noite, antes de dormir, com sono, meio cambaleando, às vezes solta até assim: Deus, eu te perdoo dos seus pecados, amém. Porque está com sono, aí perdoa Deus do pecado e tal. Não é errado você acordar de manhã e ler a sua Bíblia. Não é errado você orar pelo alimento, não é. Mas isso não é vida com Jesus. Não foi para isso que Jesus chamou a gente, não foi para isso que Jesus salvou a gente, para a gente ficar em determinados períodos do dia tendo um momento de conexões com Ele. Erroneamente, nós somos mergulhados, posso até usar a palavra, batizados, num conceito de que ir à igreja ao domingo nos dará uma semana de tranquilidade. Não ir à igreja no domingo, o risco de ter uma semana atribulada é grande. E se for domingo de ceia, então? Aí moiou. Desculpa. Aí deu ruim. É errado ir ao culto domingo, pastor, então? Lógico que não. Temos que vir. Mas a perspectiva de que Deus se manifesta e de que Deus está lá esperando o Renato para vir no culto dizendo assim: não veio, eu vou pegar durante a semana. Não fez, vai dar ruim. Essa é uma perspectiva de um Deus maquiavélico, no qual Rubem Alves, um dos meus mais intensos conselheiros, diria que um Deus desse é mais parecido com um demônio. E desse tipo de Deus, eu sou ateu faz tempo. E aí eu fui no embalo de Rubem Alves e comecei a acreditar também nessas coisas. Vida com Jesus é muito mais do que frequentar uma igreja no domingo para ter uma semana tranquila. Fomos mergulhados, e ainda estamos lá, debaixo desse negócio que eu estou falando que a gente está mergulhado, de que quando a gente conhece Jesus agora,
Nós começamos a ouvir determinados tipos de música. Usamos determinados tipos de roupas. É pífio um conceito de um Deus que só quer a gente usando roupa diferente do que a gente usava. É pequeno. Eu vi um burburinho durante essa semana, assim mais até esse final de semana, porque me parece que acabou uma novela aí da Globo, né? E tinha uma galera crente lá nessa novela, né? Eu vejo a cara de afirmação de alguns assim. Eu tô ligado, eu sei que você fez no verão passado. Mas foi nos ensinado que a gente não pode assistir essas coisas, não é mesmo? Então às vezes a gente assiste escondido e pede perdão para Deus. Porque para nós, Deus é só um velhinho mal-humorado que não quer que a gente faça nada, que ele vai tacar um raio, uma dor de garganta, e se nós formos muito malvados, ele manda um câncer. Nós estereotipamos esse Deus. Nós dogmatizamos esse Deus. E começamos a dizer assim, ó, nós precisamos sair para ganhar Botucatu para Jesus. Inclusive o povo crente da cidade fez até um busto, dizendo assim, Botucatu é do Senhor Jesus. Não é. Não é. Porque ninguém pode ser dono ou declarado dono daquilo que tudo já é dele, como diz o Salmo 134. Tudo é do Senhor, toda a terra pertence a Ele. Então, quem somos nós para declarar que Ele é dono de alguém? Ou de algo, ou de um lugar? Só que nós, na nossa limitação física, holística, do que a gente entende de Deus e das coisas sagradas, nós precisamos dizer, não, nós temos que declarar. Declarar o quê? Não, porque se a gente declarar, vai acontecer. Porque o nosso Deus é um Deus que fica esperando a gente declarar. E se a gente não declara, é porque a gente não tem fé. Nós estamos mergulhados nesse conceito. Nós somos imergidos. Estamos inundados nisso. E a minha expectativa religiosa e a minha experiência religiosa me colocam a discernir que as pessoas estão morrendo afogadas em suas religiosidades e está todo mundo aplaudindo a morte das pessoas afogadas pela religião e pela religiosidade. Nós matamos em nome de Deus. Nós matamos em nome da fé. Nós excluímos em nome da moral ilibada. Quando Jesus de Nazaré, descrito no nosso texto sagrado, andava com prostituta, com corrupto, com ladrão. Tocava nos leprosos, curava no sábado, era um desobediente civil. Esse é o Jesus de Nazaré. Então nós declaramos e começamos a entender que vida na vida é, agora eu tenho a fé certa, antes eu fazia tudo erradinho, agora eu faço tudo certinho. Faz nada. Você é um convencido. Nós tivemos um evento aqui na comunidade e me espantou a pergunta da juventude evangélica. Eles queriam saber qual era a fé certa. Pastor, qual é a fé certa? E eu pensei, esse pessoal não leu nem o Evangelho de João, pelo jeito. Porque lá em João capítulo 4 está respondido faz tempo qual é a fé certa. A mulher samaritana chegou para Jesus e falou assim, vejo que és profeta.
os judeus dizem que é certo adorar lá. Nós, samaritanos, dizemos que é certo adorar aqui. Quem está certo? A pergunta dela era, qual é a fé certa? Quem está certo? E Jesus diz, ei, dona, no nosso PG nós batizamos essa parábola, parábola da mana samaritana. Ei, irmã, que negócio é esse de lugar certo? É chegada a hora e a hora já chegou que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, ou seja, é de dentro para fora. Deus não é adorado nas aparências. Deus não é adorado nas obediências sistematizadas, politizadas, dogmatizadas. Deus não é adorado nessas coisas. Deus é adorado num coração quebrantado e contrito. Deus é adorado, Deus é encontrado num coração que se prostra, que se quebra, que se arrebenta diante de tamanho imenso e grandioso amor. Daí flui a verdadeira adoração. O ponto de partida, então, uma vida viva não é fazer coisas certas. Uma vida em Jesus não é acertar no alvo. Não é. Os verdadeiros adoradores são aqueles que têm um espírito. Podemos encarar essa palavra como motivação, como impulso, ou seja, aquele que quer fazer certo. Mas o problema é que eu e você não fazemos tudo certo o tempo todo, porque nem o apóstolo Paulo fez, e ele disse assim, olha, eu sinto dizer a vocês, ó irmãos romanos, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu faço o tempo todo. E quem é Paulo? Quem é Paulo? Filipenses, capítulo 3, a partir do verso 2. Vai estar dito assim, eu, apóstolo Paulo, hebreu dos hebreus, da tribo de Benjamim, estudante de Gamaliel. Se tinha que me gloriar, eu seria o primeiro, porque eu sou o cara, ninguém mais fiel do que eu, ninguém mais do que eu fez coisas certas, da turma do zelo. Mas Paulo considera todos esses fazer coisas certas como abandono, como deixar para ter a Cristo, para dizer em Gálatas capítulo 2, no verso 20, não sou mais eu quem vivo, mas agora Cristo é quem vive em mim. Então é de dentro para fora, é um espírito. Então, vida na vida, nós podemos dizer que não é fazer coisas certas, mas é um espírito, um jeito de ser, uma consciência liberta, imergida, batizada, agora não mais nas leis, não mais nos dogmas, não mais nos gabaritos a serem ticados, fiz, não fiz, fiz, não fiz, fiz, não fiz, mereço, não mereço. Agora nós estamos como o apóstolo Paulo escreve em Romanos, no capítulo 6. O que diremos, pois, diante dessas coisas? Nós, que outrora estávamos na morte, fomos batizados com Cristo em sua morte, para nascermos com Ele para uma nova vida. Tendo dito isso, eu convido você a abrir comigo a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 9, nos versos de número 23 e 24. Se nós já discernirmos que então, uma vida viva não é fazer, mas é ser, não é realizar, mas se entregar, o que Jesus espera de nós? Jesus espera isso aqui de nós, ó. Lucas, capítulo 9, nós vamos ler do verso 23 e 24. Jesus dizia a todos, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Um texto tão conhecido, não é, irmãos?
Texto tão conhecido, mas pouco discernido no seio da igreja. Muito declarado, mas pouco estudado. Pouco meditado. Pouco usado para inspirar sobre a vida. O que Jesus está convidando? Jesus está dizendo assim para os discípulos: e aí, pessoal, tudo bem? Aí todo mundo diz: tudo bem. Eu faço muitas coisas. Eles fazem mesmo, Senhor. Eu faço muitos milagres. Vemos que fazes. Até os versículos anteriores, Pedro diz: veja que tu és o Cristo. Tu és o Cristo, cara. É um título isso. É um status. É o Messias. Aí Jesus diz: beleza, então. Eu quero convidar vocês a tomarem a cruz de vocês. E virem comigo para a morte. Galera. Erroneamente, as pessoas pensam que a Bíblia começa em Gênesis capítulo 3. Mas eu vou dizer, mas já está dito. Ela não começa, ela começa em Gênesis 1. As pessoas pensam que começou com o pecado. E só pregam sobre pecado. Só falam de pecado. E uma vez eu fui pregar para uns jovens e o pastor falou assim: pastor Renato, você vai pregar para os jovens? Eu falei: você me convidou, então eu prego. Ele falou assim: desce o pau, hein? Eu falei: hã? Ele falou assim: não, jovem tem que descer o cacete. Eu falei assim: jovem é folgada. Eu falei assim, eu quase chamei o cara para uma sessão de terapia. Eu falei assim: o que te aflige, irmão? Que negócio é esse de dar cacete dos outros? Que negócio é esse de usar a Bíblia para atacar os outros? Que negócio é esse de ficar querendo bater nos outros com a Bíblia e com o versículo bíblico? Nós temos essa estranha mania. Porque nós achamos que a Bíblia começa em Gênesis capítulo 3. Mas ela começa em Gênesis capítulo 1. Que Deus fez tudo e todos para a glória do seu nome. E todos têm a imagem de Jesus, a imagem de Deus, a imagem da Santíssima Trindade dentro de si. E todos têm para a glória de Jesus. Para a glória do nome de Jesus. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que quando Jesus convida esses irmãos a passarem pela morte, Jesus não está dizendo dentro de um aspecto moralista. Jesus não está dizendo para eles pararem de assistir a novela. Amém? Ouvi um amém aí. Jesus não está dizendo essas coisas. Jesus não está dizendo para eles pararem de tomarem o que eles tomavam lá na época, que era o vinho. Jesus não está dizendo, está dizendo assim: eu convido vocês a virem à morte. A morte, a carregarem a cruz de vocês. Provavelmente os discípulos entenderam literalmente e disseram assim: cara, nós vamos ter que morrer. E é fato que Jesus, de um certo ponto, falava literalmente sobre morte, morte de cruz. Inclusive todos eles morreram de forma de tortura, senão João, o apóstolo querido que morreu de idade, né? Todos os outros morreram por alguma forma de tortura da época, né? Mas Jesus estava convidando para uma perspectiva diferente de vida. Passar pela morte significava 3 coisas. Quando Jesus nos convida à morte, Ele está dizendo assim: nós temos 3 inimigos. O mundo, a carne e o diabo. Todo mundo sabe disso. Não sabe. Porque as pessoas pensam assim: o mundo está entrando na igreja. Por quê? Porque tem luz colorida agora nesse negócio. Agora o cara aqui do meu lado está com um alargador na orelha. Isso é o mundo entrando na igreja? Não, não é. Eu vou dizer para vocês o que é o mundo entrando na igreja e o que o apóstolo Paulo citou em Romanos capítulo 12, no verso 1 e do verso 2. Renovai a vossa mente e experimentai a metanoia. Metanoia, mudança de mente. Meta, mudança, noia, variante da palavra nous no grego, que é mente. Mudança de mente. O que é mudança de mente? Mudança de mente se o mundo nos coloca alguns valores, no evangelho esses valores são completamente obsoletos.
Então, se o valor do mundo é, você precisa nascer numa família de privilégios para ser reconhecido. Isso aqui em Botucatu é muito forte. Você é de onde? Você é de que família? Você é filho de quem? Você é parente de quem? Que não sei o que. Isso é um sistema mundano local. Eu sou filho de Deus. Né? Eu sou filho de Deus. Mas esse é um sistema de segregação, esse é um sistema de afastamento, esse é um sistema de preconceito. Isso é o mundo. E quando isso entra na igreja, o mundo entra na igreja. E não é na luz colorida nem na tatuagem do jovem. É no conceito de interpretação da realidade. Nós precisamos mudar a nossa forma de ver, nós precisamos mudar de dentro para fora. Lembrem-se que vida é de dentro para fora. Então nosso inimigo é o mundo, e o mundo ele mata, o mundo ele despreza, o mundo ele oprime, o mundo ele pisa, o mundo ele tortura. Então esses são os valores do mundo. Se você tem, você é. Se você não tem, você não é. No reino não, no reino todos são. Por quê? Porque o evangelho começa em Gênesis 1 e não em Gênesis 3. Todos são feitos à imagem e semelhança de Deus. Aqui entra um conceito agostiniano, do Santo Agostinho, Agostinho de Hipona, como você quiser chamar, de a imagem de Deus, a imago Dei. Então, quando nós convertemos-nos ao evangelho, a nossa mente é mudada, nós já não olhamos mais como o mundo olha. Adversários, inimigos, oponentes, nós e eles, nossos inimigos. Nós temos a nossa visão, a nossa cosmovisão transformada. Nós passamos a enxergar um. Por isso há uma tradição judaica que diz assim, que Hitler não matou 6 milhões de judeus. Nossa, pastor, será que é uma negação então do holocausto? Não, ele diz assim, que Hitler matou um judeu 6 milhões de vezes. Porque quem mata um, mata todos. Quem fere um, fere a todos. Esse é o conceito de unidade na Trindade e na humanidade criada por Deus. Essa é a essência de unidade. E o mundo tem a essência de individualidade. Você para mim é problema seu. Que se lasque. Eu tenho que reservar o meu. No evangelho não. Então o que é o mundo entrando na igreja? O mundo entrando na igreja é se nós estivéssemos com muita sede e eu colocasse um copo de água aqui, ó. E eu disse assim, irmãos, está todo mundo com sede, só tem um copo de água. E aí os irmãos iam se cotovelando, se matando. Por quê? Porque está todo mundo com sede e só tem um pouco de água. Então essa água é minha. No evangelho não. No evangelho todos nós saberíamos que cada um vai tomar um golinho da água para que todos, nem que sejam o mínimo, sejam saciados. A nossa luta é contra o mundo, porque agora nós temos a vida de Deus em nós. A nossa luta é contra a carne. Contra a carne. O que é a carne? É verdade. É verdade que existem pecados sexuais, dos quais me parece que a religião e a igreja gostam muito de comentar, né? Porque a igreja não trata da mesma maneira o mentiroso e a jovem grávida. Por que ele não trata da mesma maneira o empresário que só nega imposto e o irmão que cometeu um roubo? Porque o pecado da carne ele é selecionável ao óculos que nós temos. E os nossos óculos são ensinados ou moldados a olhar somente algumas coisas e outras coisas não tanto. O pecado da carne é tudo aquilo que trabalha o eu, o meu prazer. Por isso que a promiscuidade sexual é um pecado, porque ela objetifica o outro. Então não existe o outro, existe só o meu prazer. Mas o pecado da carne entrando na igreja é um conjunto de egos absolutos. Que trabalham um conceito de eu vou na igreja para adorar o meu Deus
eu vou lá para fazer a minha oração, eu vou lá para fazer a minha adoração, e eu vou lá para ter a minha semana abençoada, e eu quero sair de lá sem conversar com ninguém, porque eu não estou com saco para ninguém. Parabéns. Esse é o conceito mais explícito de endemoniamento. Porque a síntese do mal e do maligno é para mim, para eu, meu. Não existe o nós, não existe o nosso, só existe o meu. E isso, façam comigo uma pequena avaliação. Está entranhado na genética da igreja. Em determinado momento você escuta assim o ministro de louvor: vamos adorar a Deus. Aí todo mundo: êêê! Não se preocupe com quem está ao seu lado e adore a Deus. Eu digo: onde ele leu isso? Como que eu adoro a Deus me esquecendo de quem está do meu lado? Como assim? Sendo que Jesus de Nazaré falou assim: ó, saberão que vocês são meus discípulos se vocês se amarem. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos, ali eu estarei presente. O texto que a irmã Kézia leu no começo aqui, meu Deus do céu, Efésios. Nós temos uma unidade, todos em um em todos. João capítulo 17, a oração de Jesus por todos nós. Pai, eu oro por eles, esses que estão me seguindo, mas aqueles que virão a crer no meu nome, para que tu em mim, eu em ti e nós neles. Mas a carne ela labuta dentro de nós para que a gente pense tão somente numa vida para nós. Então, o conceito de vida em Jesus não trabalha o eu, trabalha o nós. O mundo, a carne e o diabo. O que dizer dessa figura quase que mitológica? Você sabe que nós temos uma semente em nós, poeticamente chamada de semente adâmica. Essa semente adâmica, ela trabalha em nós um conceito de terceirização. Então nós temos muita dificuldade para assumir erros, culpas e confessar pecados. A semente adâmica, por quê? Deus disse na poesia de Gênesis: não comam. A mulher foi lá, comeu, não só comeu e deu para o homem. E aí Deus fala assim: o que vocês fizeram? Eu não. Calma lá. Veja bem com o que o senhor está falando, hein? Não foi eu, não. Foi a mulher que o senhor me deu, inclusive. O senhor que me deu ela. E aí a mulher fala assim: eu? Eu não. Lembra daquela brincadeira? O fulano roubou pão na casa do João? Eu não. Foi o fulano. Tá? É mais ou menos isso. Eu não. A cobra. Provavelmente a cobra fala assim: o problema é seu, mano. Você que colocou essa árvore aí, colocou essa galera toda aí, criou essa turma toda aí, e aí Deus sai como culpado. E eu tenho tratado muitas pessoas que têm Deus como culpado de tudo. Deus é o culpado. Deus fez isso, Deus fez aquilo. Nós começamos a achar que Deus mata o filho de 2 anos para ensinar o pai a ter fé. Nós começamos a achar que Deus causa acidente na vida das famílias para que o resto todo se converta. Nós começamos a culpar Deus por todas as desgraças do mundo. Nós começamos a colocar a Deus um fardo que não é dele. Olha o nível doentio do pecado. Pastor, mas o que isso tem a ver com o diabo? Ele está sempre do lado de dentro. Ele nunca está do lado de fora.
Nós não somos possuídos por aquilo que não temos. Todo mal que nos possui é porque fala conosco aqui do lado de dentro. Por isso que é importante confessar. Rubem Alves vai dizer assim, que o mal que em nós habita não suporta ter o seu nome declarado, assim como foi com o demoniado gadareno. Quando ele teve o nome declarado, exposto, ele correu para os porcos. Só que o mal entrou na igreja. E a igreja se esconde. As pessoas começam a usar máscaras para vir na igreja. As pessoas começam a colocar as suas roupas para esconder as suas feridas. Sabe por quê? Porque a igreja virou um espaço de julgamento e de análise da vida do outro e não da sua própria. É por isso que muitas igrejas não vivem, apenas sobrevivem de programações, de encontro e de músicas cantadas e às vezes bonitas, às vezes não tão bonitas, mas não há a liberdade para a pessoa encontrar com o mal que lhe habita. Porque ela não pode confessar. Porque se ela confessa, as pessoas, Aí começa a virar um nojinho um do outro. Por quê? Porque nós temos um conceito puritano, perfeccionista, farisaico e perfeccionista, que ninguém tem a capacidade de fazer, de ser. E Jesus diz isso no Evangelho de Mateus, no capítulo 23, diz assim, vocês hipócritas, fariseus, religiosos, raça maldita, vocês colocam um peso pesado, um fardo pesado nas costas dos outros, que nem vocês mesmos são capazes de carregar, e vocês não movem um dedo mindinho para ajudar ninguém. A nossa luta é contra o mundo, a carne e o diabo. Quando Jesus nos convida a morrer, Ele nos convida a encarar essas três realidades. Mas o Evangelho não acaba aí. Vou contar uma história. Era uma vez um atravessador de penhascos. O cara atravessava penhascos com um cabo de aço assim, sabe? E o menininho olhando. E o menininho falou assim, vai cair. E o cara foi. Deu uma pirueta. Voltou. O menininho, eita, o cara é bom. Aí o cara pegou um carrinho de mão. Duvida? O menininho, duvido. Ele foi com o carrinho de mão. Voltou. O menino, esse cara é bom. Esse cara é bom. Aí o cara falou assim, você duvida que eu vou de novo? Ele falou assim, eu não, você é bom, você é bom, não, maravilhoso, não, eu não duvido. Ele falou assim, então entra no carrinho. Muita gente acha Deus bonito. Fera. Sensacional. Aplaude. Mas não entra no carrinho. Não entrega. E a promessa de Jesus é, eu venho para que vocês tenham vida, então vocês podem confiar e entregar. Vocês podem vencer o mal, o mundo, a carne e o diabo, se vocês entregarem. Vocês vão encontrar vida, porque eu convido vocês para a morte. Mas a Bíblia diz que a morte não foi capaz de retê-lo. Ele atravessou a morte e ressuscitou no terceiro dia. E o apóstolo Paulo narra para nós, em Romanos capítulo 6, que eu acabei de citar, nós vivemos com Ele uma nova vida, e é essa vida que Ele nos convida essa noite. Passando pela morte, nascendo para uma vida.
Por isso que nós precisamos mergulhar, por isso que nós precisamos nos lançar, por isso que nós precisamos dobrar os nossos joelhos e reconhecer o mal que em nós habita, encararmos a morte de frente para perguntarmos: onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó acusador, maligno, meu inimigo? Você não tem poder sobre a minha vida, você não me acusa mais, não tem mais nada escondido. Por quê? Porque eu confiei, porque eu mergulhei, porque eu entreguei, porque eu me lancei, e agora eu encontro vida. Porque todo aquele que confessa tem vida, todo aquele que pede encontra vida, todo aquele que busca encontra vida. Por isso, vida na vida é caminharmos para a morte e passarmos por ela pelo poderoso nome de Jesus. É por isso que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Já disse isso aqui milhões de vezes, vou dizer de novo: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não é para vencer a discussão com a sua cunhada chata, que nem é da igreja. Posso todas as coisas que me fortalecem, não é para gritar antes de entrar em campo. Eu vejo os jogadores, às vezes tem culto dos atletas, os caras: posso todas as coisas que ele me fortalece, paz. O outro time não tem Deus, não? Será? Como é que Deus fica nessa parada? Esse aqui está orando mais, o goleiro não jejuou essa semana, vai tomar um peru. Como é que você entendeu? Que lógica é essa? A lógica não faz sentido com a realidade da vida viva de Jesus. Podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. O mal vem dizer assim: eu sei do que você fez no verão passado, eu sei do seu pecado, eu sei da sua falha, e você diz assim para ele: eu também sei, e já confessei para Jesus, coloquei diante de Jesus, e não me envergonho, não me envergonho, não me envergonho, porque nele eu posso todas as coisas, porque em Cristo Jesus eu sou aceito, porque na vida viva que Jesus me deu, eu posso ir como eu estou, eu não preciso ser, eu não preciso fazer, eu simplesmente preciso confiar e entrar no carrinho. Uma vida viva é uma vida de fé, que se coloca à disposição para dizer assim: Senhor, está osso, estou fraco, está difícil. E ele diz: filho, eu sei. Por isso, eu gostaria de concluir a reflexão essa noite, dizendo assim: eu não sei qual é o tipo de vida que você tem vivido, sabe? Mas talvez você chegue aqui essa noite apenas sobrevivendo. Eu não sei de qual igreja você é, às vezes é daqui, às vezes não é, mas eu não sei se você usa carapuça para ir para o culto. Eu não sei se você usa capa para esconder todas as suas... A Bíblia diz que Jesus não veio para os bons. Jesus não veio para os saudáveis, ele veio para os doentes. E ele veio para aqueles que não eram bons. Eu não sei quanto tempo mais você vai conseguir viver carregando esse peso. Por isso eu quero orar para que você mergulhe em Jesus essa noite, no rio de águas vivas, e perceber que a cada dia você pode se achegar. E você vai dizer assim: mas pastor, me falta fé. Eu digo: não falta não, irmão. É porque às vezes você está com a expectativa elevada demais do que é fé. E Jesus pede que ela seja pequena, do tamanho de um grão de mostarda, que já será o suficiente para mover montanhas. Ainda que esteja um fiozinho só de esperança, é aí que Deus vai trabalhar. Numa gota de esperança,
existe o rio que flui do trono de Deus. Por isso vá. E essa noite Deus diz, pode vir. Por isso vamos. Para uma vida viva. Para deixarmos de apenas sobreviver. Livre-se das amarras da religião. Livre-se dos apegos religiosos e dogmáticos. E ame a Jesus sobre todas as coisas. E o próximo como a ti mesmo. E você pode orar, Senhor, me ensina a te amar. Me ensina a confiar. Me ensina a me entregar.